Louvado seja o Senhor por mais uma reunião, encontro do Senhor com o povo de Deus. Nós glorificamos ao Pai por esta oportunidade. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos e irmãs, Igreja de Cristo, Deus de poder, Deus de graça. Bendizemos o teu nome por estarmos reunidos. Louvamos o Senhor porque tu és bom, maravilhoso. É o Senhor que cuida das nossas vidas. Clamamos ao Senhor que esteja conosco, nos ajudando, nos abençoando, que o Senhor nos mostre a tua verdade, receba as nossas orações e presenças diante de ti, pois sem ti nós nada podemos fazer. Dependemos totalmente da tua graça, do teu amor e da tua providência. Glorificado seja o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Igreja de Cristo, vamos fazer uma primeira leitura na palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Palavra do Senhor para nós. Anjos pelejam no céu contra o dragão. A vitória de Cristo e do seu povo é o texto que temos aqui a partir do versículo 7 de Apocalipse 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabemos do nosso Deus vencedor sobre as hostes do inimigo, esse Deus poderoso que nos perdoa, que nos ilumina e que nós estamos diante dele nesta noite para que possamos clamar, orar, bendizer o nome do Senhor que nos conduz em triunfo, apesar dos inimigos das nossas almas. Vamos, irmãos e irmãs, entregar diante do trono do Senhor nossas angústias, nossos pecados, clamar por perdão, por restauração, também glorificando o nosso Pai pelas vitórias concedidas. Quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido, incontáveis. Oremos, também intercedendo pelos enfermos, aflitos, pelas necessidades dos lares e dos nossos irmãos. Como costumamos fazer, vamos orar silenciosamente durante alguns instantes, depois clamaremos ao Pai. Bendito o teu nome, Senhor, porque o Senhor está conosco, conforme o teu grande poder que lemos neste texto. Maravilhoso, o inimigo não tem poder acima da grandeza do nosso Pai. Que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, nos lavando e nos purificando de todo mal.
Que o Senhor receba no teu altar os nossos clamores pelos nossos entes queridos, enfermos, aflitos, pelos desempregados. Que o Senhor esteja estendendo graça sobre os lares, pois sem ti nós nada podemos fazer. Dependemos inteiramente da tua grandeza e das tuas boas mãos. Como lemos no texto, o Senhor sempre é vencedor sobre as hostes inimigas, sobre as adversidades, e o Senhor conduz o teu povo em alegria, o Senhor conduz o teu povo em vitórias. Nós precisamos das tuas vitórias. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado sustento, pão, alegria, paz. O Senhor tem sido nosso ajudador, a nossa luz. Sem o Senhor nada somos. Sem o Senhor nada temos e nada conseguiremos. Mas contigo, Senhor Deus, saltamos muralhas, temos a paz. Estenda a tua graça sobre a Igreja de Cristo, a nossa igreja, seus líderes, pastores, famílias, irmãos e irmãs. Esteja concedendo luz, direção, portas abertas aos desempregados, aqueles que precisam de uma graça especial das tuas mãos. Também intercedemos pelo povo do Senhor missionário, no mundo, no Brasil, em todas as tribos, povos e nações. Conceda graça sobre os nossos irmãos com saúde, vigor, fé, livra das cadeias, das perseguições. Dê ao teu povo a graça do Senhor, da evangelização, do alcance de povos, corações e almas para a glória do teu nome. Ó Deus de Israel, visita, Senhor, nesta noite os estudantes, jovens, irmãos que precisam, Senhor, de sabedoria, conhecimento, filhos e servos do Senhor nos hospitais, em tratamentos diversos, cura pelo poder do sangue de Cristo. Tu és todo-poderoso, Senhor, por isso nos inclinamos diante de ti. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, Deus que cremos, o Deus que nos salvou por misericórdia, por graça. Que o Senhor continue nos ajudando, nos iluminando. Que o Senhor vá à nossa frente derrotando os inimigos, pois precisamos do Senhor. Consola os abatidos, visita, Senhor, os que estão em pecado, trazendo novamente para junto do Senhor. Abençoe as famílias, visita, nós te clamamos, os que estão desviados da fé, dando disposição a retornar pelo toque do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Um segundo texto, querida igreja, que nós estaremos lendo, está em Tiago. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 4, de 1 a 8. Tiago 4, de 1 a 8, nos diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Um texto de Tiago para a nossa meditação nesta noite. Oremos. Pai eterno, Deus bendito, a tua palavra é viva, santa e poderosa.
Que o Senhor fale conosco, nos ajude, nos ilumine. Que o Senhor edifique a tua igreja. Nós precisamos de ti, somos falhos e pecadores, e sem o teu Espírito nada somos no entendimento das verdades do Senhor. Nos ajude, nós te clamamos, e nos ilumine, em nome de Cristo. Amém. Igreja do Senhor, povo de Deus, a grande arma de Satanás é o descaso das pessoas. Por não conhecer a verdade, negam a existência do diabo, ou vivem totalmente despreocupadas, como se ele não existisse. Pessoas que pensam e agem desse modo dão todo o espaço que o inimigo precisa para agir e atuar. Nós temos que perceber isso. Paulo, o apóstolo, escreveu aos crentes de Corinto que todos deviam tomar muito cuidado, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. O fato é, irmãos e irmãs, que as pessoas têm ignorado largamente os desígnios do diabo. Isso é perigoso. Por outro lado, outros crentes prestam mais atenção ao diabo do que em Deus. Parece ver o inimigo em todas as situações e atribuem tudo o que acontece de errado ou de mal ao inimigo das nossas almas. Mas, irmãos e irmãs, querida igreja, como em quase todos os assuntos espirituais, nesse também há necessidade de equilíbrio. Precisamos buscar um ponto de equilíbrio. Queiramos ou não, todos estamos envolvidos numa batalha. Lemos nos textos de hoje, uma batalha contra o diabo. Pedro, ele nos diz que o inimigo é o nosso adversário. E a melhor tática nessa guerra é conhecermos o inimigo. Não superestimar, mas também não subestimar o seu poder. Iremos tratar do tema o perfil do inimigo nesta noite, algumas características do perfil do inimigo das nossas almas. Vamos observar que o primeiro problema é conhecer o inimigo. Então, as características desse inimigo. Então, irmãos, quais as características dele? Embora as informações que temos na Escritura a respeito do diabo não sejam muitas, são suficientes para entendermos quem ele é e o que pode fazer. O livro de Jó, por exemplo, identifica o diabo como sendo um dos anjos de Deus. Pedro e Judas o identificam como o anjo que pecou. Paulo chama de o príncipe da potestade do ar. Então nós estamos aqui vendo alguns itens que identificam o diabo. Do ponto de vista de Cristo, o mundo é o território sob o poder do inimigo. Isso significa, de algum modo, que ele conseguiu usurpar o domínio deste mundo. Não porque seja todo-poderoso, não é um domínio absoluto, pois o único que está realmente no controle de tudo, céus, terras, principados e potestades, e de todas as coisas é o nosso Deus poderoso. Satanás governa o coração dos homens, que se mantêm alienados de Deus. Será que você está alienado de Deus? Será que a sua vida está se distanciando de Deus? Cuidado, o inimigo das nossas almas está atento. E é nesse sentido, então, que ele é o príncipe do mundo, pois é o chefe da estrutura mundana que tenta negar a Deus de todas as formas possíveis. Paulo também chama Satanás de o Deus deste século. O Deus deste século. Pois ele dita as normas e os valores para a vida daqueles que estão distanciados de Deus, do Deus verdadeiro.
ele tenta substituir o verdadeiro lugar de Deus na vida das pessoas. Que triste ver quando o inimigo consegue isso na vida das pessoas. Substituir o lugar do Senhor. Não que o Senhor perca o poder, o domínio de todas as coisas. Ele age sob a soberania de Deus, debaixo da soberania de Deus. Então, irmãos e irmãs, nesse estudo desta noite do perfil do inimigo, precisamos conhecer, pois estamos numa batalha. Nós temos essa primeira característica, item ou características do inimigo. Mais um outro aspecto que nós podemos observar e aprender é a esfera de atuação do inimigo. Qual a esfera de atuação dele? O Apocalipse descreve o diabo como alguém que se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus e que, juntamente com seus aliados, foi expulso do céu. O texto nos diz: desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O texto de Apocalipse diz isso. Embora esse texto tenha sido escrito em linguagem simbólica, é possível entender que o diabo foi expulso do céu e que está na terra, agindo com toda a fúria, pois sabe que seus dias estão contados. É importante entender que Satanás e seus anjos estão na terra. Eles estão na terra. Eles não estão nem no céu, nem no inferno, mas primordialmente na terra. As figuras mitológicas do diabo, como sendo o chefe do inferno, não são bíblicas. Tanto o céu quanto o inferno estão sob o controle de Deus. Deus controla tudo, pois o inferno é lugar de punição. O diabo só será lançado no lago de fogo, que é o inferno, definitivamente após a segunda vinda de Jesus Cristo. Até lá, ele age neste mundo. Que nós possamos perceber isso e estar atentos. Até lá, ele age nesse mundo, ferozmente, sabendo que seu tempo não é muito longo. Mas é preciso também considerar qual a liberdade que ele tem de agir neste mundo. Não é uma liberdade ilimitada e total, pois Deus lhe impôs sérias restrições. Ele está restrito pelas ordens de Deus. Ainda no Antigo Testamento, quando Satanás quis colocar Jó à prova, ele precisou da expressa autorização de Deus para tocar em Jó. Os irmãos se lembram dessa história. O Novo Testamento deixa ainda mais claro que existem pesadas restrições sobre o inimigo. Jesus mesmo disse que sua vinda foi uma atitude de amarrar o valente. Jesus, aquele que amarra Satanás e amarra o valente, e por causa disso podia saquear a sua casa. Mediante sua morte e ressurreição, Jesus impôs uma derrota definitiva a Satanás. E Paulo, irmãos e irmãs, descreve os efeitos da obra de Jesus com as seguintes palavras. Veja que maravilha. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a cruz de Cristo é triunfante sobre os poderes do inimigo, o poder de Satanás. O diabo, portanto, ainda não foi totalmente destruído, nem totalmente impedido de agir. A obra de Jesus na cruz já impôs a ele a derrota, mas ainda falta o capítulo final. Então, neste exato momento, ele está na terra, o inimigo está na terra, com certas restrições impostas por Deus, mas ele age. Assim, nós não podemos dizer
que ele esteja totalmente impedido de agir. É evidente, irmãos e irmãs, que todo o poder que ele pode demonstrar depende de uma permissão divina. A permissão divina. Então, nós estamos estudando essas questões do inimigo das nossas almas, importante, pois estamos numa batalha espiritual, cujo tema hoje é o perfil do inimigo. Vimos características do inimigo, vimos também o outro aspecto, qual a sua esfera de atuação, mas nós precisamos também aprender sobre os métodos malignos, quais são eles. Pedro chama Satanás de adversário. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Desatenção pode ser fatal, irmãos e irmãs. Cuidado com a desatenção. Satanás é um ser totalmente mau. Perceba isso. Nele não há qualquer vestígio de bondade ou de verdade, apenas ódio em seu potencial máximo. Então eu vou repetir. Nele não há vestígio de bondade, apenas ódio em seu potencial máximo. Um ser mau, seguido por uma hoste dotada de maldade inimaginável. Esses são os nossos inimigos. Eles são cruéis, maliciosos, orgulhosos, zombadores, pervertidos, destrutivos, são repugnantes. É o que aprendemos com os estudiosos, imundos, desprezíveis. Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos absorver essa verdade. É dito na palavra várias características nós podemos absorver. Que ele pode manipular eventos físicos. É claro que tudo isso sob a concessão de Deus, mas vamos ver. Ele pode manipular eventos físicos. Pode sugerir pensamentos errados em nossa mente. Ele também pode causar doenças. O inimigo, debaixo da soberania de Deus, ele pode cegar os incrédulos. Pode também causar sofrimento. Veja quantas coisas. Ele pode induzir a queda. Aquele que está em pé, veja que não caia. Ele pode iludir os homens, roubar a palavra semeada. Veja que perigo. Ele pode impedir e resistir aos servos de Deus. Pode até possuir o corpo de homens, como nós vemos nos evangelhos. Veja, Satanás tem os seus servos, inclusive, dentro da igreja, inimigos do povo de Deus dentro da igreja. Se ele conseguir produzir o engano, terá alcançado vitória. Será que o inimigo não tem enganado o meu coração, já que ele é o pai da mentira em algum aspecto ou outro? Será que ele não tem conseguido te iludir? Cuidado. É esta a sua vitória. Por isso, vamos nos concentrar. Ele tenta desacreditar a Bíblia ou, no mínimo, deixá-la de lado. Sua intenção sempre é levar ao pecado e faz isso induzindo ao erro ou distorcendo o certo. Muitas vezes os nossos pensamentos, os pensamentos de alguns, querem questionar a palavra. Isso também é obra do inimigo. O questionamento das verdades, a distorção das verdades da palavra de Deus. Mas nós podemos, irmãos, Igreja de Jesus, em mais um aspecto do estudo desta noite, sobre os inimigos das nossas almas, podemos ver o tópico: como vencer o inimigo? Como vencer o inimigo? Somos chamados para uma luta de resistência.
esta é a palavra-chave: resistência. Porque o inimigo ataca incessantemente. Temos que ser resistentes, portanto. A palavra de ordem é: nós vimos na palavra e na Bíblia, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A conversão nos coloca no centro de uma batalha. Você sabia disso? A conversão ao Senhor nos coloca no centro de uma guerra, de uma batalha, da qual não podemos fugir. É a batalha espiritual. Paulo disse: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui então nós temos a repetição da palavra resistência. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então perceba essas verdades de como vencer o inimigo, não nas nossas próprias forças, nos nossos próprios méritos, pois somos fracos e pecadores, mas na força do Senhor. A carta aos Efésios demonstra o plano maravilhoso de Deus para a sua igreja, que foi escolhida antes da fundação do mundo. Que maravilha isso, Deus ter escolhido a sua igreja antes da fundação do mundo, que experimenta então a salvação pela graça do Senhor mediante os méritos de Jesus Cristo, e que servirá como demonstração pública do poder e da sabedoria de Deus em salvar o seu povo do inimigo, do império das trevas. Mas as coisas não serão fáceis, irmãos, na caminhada da fé, pois uma guerra sem tréguas se torna a realidade do cristão. Qual é a realidade do cristão? É uma guerra espiritual sem tréguas, mas a vitória está garantida em Cristo Jesus. O que Paulo diz sobre o maligno? Ele falou de ciladas, nós vemos no texto, ciladas, para apanhar os crentes e o povo do Senhor. O que é uma cilada? Uma cilada é uma espécie de armadilha. Então, ore ao Senhor, porque várias são as armadilhas que o inimigo coloca na minha trajetória e na sua também. É um engano, um engano engenhoso do inimigo que faz com que as pessoas caiam sem perceber, caiam e pequem. Cuidado, vamos estar atentos sobre essas ciladas do inimigo constantemente colocadas em nossos caminhos. Mas, irmãos, nós temos recomendações da palavra do Senhor em como vencer o inimigo e as suas ciladas. E Paulo continua nos dando a sua palavra. Nós precisamos, então, conforme lemos, nos fortalecer no Senhor. Nos fortalecer no Senhor. Precisamos entender que estamos em meio a uma batalha contra inimigos que não são de carne e sangue. Não são de carne e sangue. São na dimensão espiritual. Precisamos entender que esses inimigos jogam sujo e não desistem facilmente. Eles jogam sujo e não desistem facilmente. Quem vai desistir primeiro? Será que é o povo de Deus ou será que são os inimigos? Também as orientações paulinas. Precisamos nos revestir da armadura de Deus para que possamos enfrentar este combate. Essa armadura de Deus está descrita em Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 18. É preciso conhecer bem e usar bem esta armadura, compostas de virtudes espirituais que nos auxiliam e nos fortalecem a resistir aos ataques malignos, irmãos e irmãs, e que nós podemos dividir esta armadura em 7 partes.
Nós não vamos entrar especificamente nelas, os irmãos conhecem, apenas citá-las: a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra e a oração. Essas são as verdades do Senhor que nos ajudam na armadura de Deus. Concluindo, irmãos, não devemos nem superestimar, nem subestimar o inimigo. Isso significa que devemos manter uma visão bíblica equilibrada dele, entendendo que é um ser mau que aproveita as brechas para destruir, mas que está limitado pelo poder de Deus. Devemos então relembrar as palavras de Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude nesta batalha que foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Amém.